tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste domingo, dia do Senhor. Celebramos o segundo domingo do tempo comum. Te convido mais uma vez a fazer este nosso olhar voltado para dentro de nós mesmos. Verificar como estou, onde estão os meus pensamentos, onde eu me encontro, no passado, no futuro ou no presente. Deus se revela para nós no presente. Deus se revela para nós no aqui e no agora. E a maneira de encontrar e deixar ser encontrado por Deus se dá por meio da nossa respiração consciente. Voltar a sua atenção para esse movimento singelo do respirar é a maneira mais plena de estar na presença de Deus. Relaxa o nosso corpo e nos integra com o céu, nos integra com Deus. É o divino que entra em plena comunhão com Deus. Por isso, amado irmão e irmã, faça de cada manhã essa experiência de entrar em comunhão com Deus, não com palavras simplesmente, mas com o corpo, com o ato de respirar consciente. É o ato mais sagrado que Deus nos deixou e que nós pouco valorizamos este ato. Valorize você. Conecte com Deus por meio da sua respiração consciente. A liturgia da palavra deste domingo vem nos trazer belíssimos recados. Deus vem ao nosso encontro nos comunicar o seu querer. Comecemos com a leitura primeira do livro do profeta Isaías, melhor, do livro da profecia de Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3 ao 10 e 19, que mostra justamente o chamado do jovem Samuel. Samuel, que é o filho da promessa, que é o filho que Deus deu a Ana na velhice, e que, por ter dado este filho, ela oferece este filho ao templo, a Deus. E ali ele está no templo, na companhia do sacerdote ou dos sacerdotes, especialmente o sacerdote Eli. Enquanto dormia, esse jovem tem a sua experiência com Deus. Mas por não ter ainda essa experiência com Deus, ele necessita de alguém, para que alguém possa ajudá-lo a discernir de quem é esta voz. Por 3 vezes Deus o chama, Samuel, Samuel. E ele responde a Deus, indo até o sacerdote Eli. No terceiro momento que ele vai até Eli, ele percebe algo estranho, diferente, e o orienta como ele deve responder. Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. Senhor, fala, que teu servo escuta. Amados irmãos e irmãs, o interessante desta leitura é perceber de quem é a iniciativa do chamado. E aqui fica muito claro que a iniciativa é do próprio Deus. É Deus que vai ao encontro do seu escolhido. É Deus que chama.
E percebamos que aqui Deus não chama os fortes, os preparados. Chama um jovenzinho, um adolescente, que ainda sequer conhecia a voz de Deus. Alguém precisa ser esta ponte entre ele e Deus para dizer: esta voz é de Deus, acolha. Esta pessoa foi para Samuel, o sacerdote Eli. E por isso ele vai responder: Senhor, fala, que teu servo te escuta. E assim, a partir daquele momento, Samuel deixa de depender de Eli e passa a ser todo de Deus. Fala, que teu servo te escuta. E Deus então passa a ser o guia, aquele que conduz e que orienta a vida de Samuel. Amados irmãos e irmãs, Deus nos chama todos os dias. Já conhecemos a voz de Deus? Ou precisamos de um diretor espiritual para me ajudar a discernir a voz de Deus? É bom que nós nos perguntemos se de fato eu já conheço a voz de Deus ou preciso que alguém me ajude, como foi com o jovem Samuel. O texto que a igreja nos oferece hoje é o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 ao 42, que diz: Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estava seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 16h. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, neste segundo domingo do tempo comum, a igreja nos presenteia com esses textos que nos evocam o chamado de Deus. E esse texto do Evangelho de João, ele nos mostra aqui os primeiros chamados a partir de João Batista. João Batista não é somente aquele que prepara o caminho do Senhor, mas também aquele que apresenta o Senhor aos outros discípulos. E aí nós podemos olhar esse texto de forma pedagógica, rezá-lo em 4 pequenas partes. A primeira parte é aquela que João Batista aponta. Estava ele no Jordão e ali aponta: Eis o Cordeiro de Deus. Esse apontar de João Batista tem uma tonalidade de seguimento. Não para ele, mas para os discípulos que ali estavam. Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Ou seja, como lá na leitura primeira, Eli, o sacerdote, que foi a ponte para Samuel discernir a voz de Javé. Aqui é João Batista. João Batista é a ponte para os discípulos saberem, conhecerem, é aquele, o Cordeiro de Deus. Por isso, eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, está aqui
aquele que vocês procuram. A segunda parte do texto mostra que os discípulos seguindo Jesus, Jesus volta para eles e pergunta: o que estáis procurando? Por que estáis me seguindo, em outras palavras? E os discípulos respondem: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ou seja, qual é o teu mistério? Queremos acessar esse mistério. E eis então que Jesus diz: vinde ver. Ou seja, está dizendo Jesus: venha fazer a experiência desse mistério. E os discípulos aceitam o desafio. Foram ver onde Jesus morava. Gostaram deste lugar que ele morava. Pois diz o texto que eles permaneceram com ele. Permaneceram na presença do mistério. Vinde ver. E eles foram, aceitaram, gostaram e ficaram lá, na presença do mistério que é Deus. Terceira parte do texto mostra que, tendo eu experimentado esse mistério de Deus, eu não quero ele só para mim. Foi tão bom. Eu quero que outras pessoas participem desse mistério também. Por isso, André, irmão de Simão Pedro, que era um daqueles que seguiu Jesus quando apontado por João Batista, ele vai encontrar seu irmão Simão e disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Não só encontramos, fizemos experiência com o Messias. Fizemos a experiência com o mistério que é o Messias. Aqui está a beleza desse chamado que André faz agora ao seu irmão Simão. Amados e amadas, a este convite ninguém resiste. Por isso, André conduz Simão até Jesus, na quarta e última parte do texto. E aí agora, Simão chegando até Jesus, Jesus olha para ele e diz: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Ou seja, não serás simplesmente Simão, tu serás pedra, não de tropeço, mas uma pedra de sustentáculo desse colégio apostólico que ali começava. Amados e amadas, assim Deus também nos dá esta mesma missão. Nos dá um nome, nos chama pelo nome e nos autoriza a exercer esta missão que Ele confia. A Pedro, Ele confia a missão de ser pedra, de ser uma força, de ser um sustento na vida da comunidade, especialmente a comunidade apostólica. Termino com aquilo que Paulo hoje nos fala na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 6, 13 a 15, 17 a 20, onde Paulo nos fala justamente desta relação com o corpo. Para os gregos, o corpo era o cárcere da alma. Para o discípulo de Jesus, o corpo não é o cárcere da alma, mas é esta ponte que nos liga a Deus. O corpo, diz Paulo, não é para ser usado para a imoralidade, mas sim para o Senhor. Ou seja, o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Portanto, o corpo não é um empecilho para estarmos em comunhão com Deus, mas é necessário para irmos ao encontro de Deus. Quem adere ao Senhor torna-se com Ele um só Espírito. Ou seja, vivemos nessa plena comunhão em Deus, segundo Paulo. Por isso diz ele, recomenda a ele que se fuja das imoralidades, das realidades que nos corrompe diante de uma sociedade, de um mundo que vivia simplesmente a diversidade na época de Corinto, na comunidade de Corinto. E aí Paulo lembra, pois nós fomos comprados por um preço muito alto. E o preço nós sabemos qual foi: a morte do próprio Jesus Cristo por amor a cada um de nós.
Amados irmãos e irmãs, o convite que nos faz, portanto, Paulo, é que nós olhemos para o nosso corpo como esse templo, como esta morada de Deus, esta morada do Espírito Santo. E como eu sempre digo nesse canal Sopro de Esperança, de que o corpo é esta ponte que me conecta com Deus. E de que este corpo é uma habitação de Deus. Ele escolheu este corpo para habitar. Se nós quisermos encontrar Deus, não iremos procurá-lo fora deste corpo, mas dentro deste corpo. Porque aqui escolheu Deus habitar. Deixemos, portanto, ser habitado por Deus. Aceitemos o convite de Jesus. Vinde ver aonde Ele mora. E não só ver o lugar físico, mas fazer a experiência com Jesus Cristo. Fazer a experiência com o mistério que é Deus, que se deixa ser conhecido, que se revela a quem aceita o desafio de ver onde Ele mora. Por isso, busquemos e acessemos dia após dia o mistério que Deus nos revela. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.